Vamos lá, pessoal, para mais uma aula online aí do terceiro ano de ensino médio. Aguardando aí o pessoal chegar aí, certo? Vamos nessa? Aí. Olá, pessoal. Buenos dias a todos aí que estão entrando aí, tranquilo. Olá, Lariane, Flávia, Matheus, Adriana, pessoal entrando aí. Então, pessoal, a ferramenta aí foi atualizada, né? O Meet aí deu uma atualizada aí no layout. Bom dia. Olá, bom dia também, Vitória, também, pessoal chegando aí. Então, o layout deu uma atualizada, né? Do Google Meet. Gente, alguém tá escutando o que o professor tá falando? Minha voz tá ruim, pessoal? Minha voz? Mas tá baixo. Deixa eu tentar arrumar aqui. Pera aí. Isso, Tá melhor? Aqui meu áudio aqui tá baixo. Tô ouvindo quase nada, senhor. Oxente. Tava normal até agora. Ferramenta, como é isso que tá falando? A ferramenta deu uma atualizada. Tentem sair e entrar de novo qualquer coisa. Porque realmente algumas pessoas estavam... Beleza. Que eu tô até com esse microfone. Esse microfone aqui tem uma saída profissional. Ele tem uma potência muito longa. Certo? O layout deu uma atualizada, não foi? Do Meet. Tá mais bonito. Ele só tá um pouco lento na hora de aceitar as pessoas, né? Eu aceito vocês, demora tipo 1 minuto, quase 1 minuto para entrar, né? A transição. Não sei se está acontecendo com vocês isso também, começando na minha aula, porque eu estou dando aula também em outras turmas, outras escolas, né, de português. Mas... Eu dei aula de português ontem, português e literatura. As pessoas estavam entrando depois também. Eu aceito e... É verdade. Mas provavelmente as coisas estão encaminhando bem, né? As coisas vão melhorar logo. Os professores começaram a serem vacinados, né? Os professores que têm alguns problemas de saúde respiratória, né? Antes, né? Que tem alguns problemas de respiração, foram vacinados antes, nesse período. Como eu tenho um problema de respiração em si, né?
e é herdado de família. Eu fui vacinado já tomei a vacina. Então, isso será com os professores de educação. Então, provavelmente, no máximo, no próximo semestre, a gente deve estar voltando às nossas aulas presenciais. Certo? A vacina em si, ela causa umas reações tranquilas, né? Dá para suportar. Ontem que foi tenso, hoje já estou melhor. Tomei a vacina antes de ontem, né? Aí ontem eu passei o dia todo com uma dor no corpo, pesada, tensa. É como se alguém tivesse lhe dado uma surra pesada, né? Ele tivesse lhe batido, o corpo todo doendo. E dor de cabeça, né? Hoje já não tem mais dor de cabeça, as dores estão bem menor. Ontem eu não conseguia nem caminhar direito. São os efeitos Então, colaterais da doença da vacina? São efeitos colaterais. Aí tem gente que fica com febre, não foi o meu caso. Acontece em todos ou só em quem não se adapta? Tem pessoas que não têm nada, por exemplo, eu tive uma amiga professora que não sentiu nada. Eu tive um outro colega que teve febre e eu não tive febre, entendeu? São sintomas que podem ter ou não ter. Mas é só com a vacina que eu tomei, entendeu? A Coronavac, ela não tem reações. Mas a AstraZeneca, a da Oxford, né? Que é a de Oxford, foi a que eu tomei. E elas têm suas diferenças, né? Depende da vacina, né? Depende da ocasião, da pessoa, varia tudo. Por exemplo, quem toma Coronavac vai ser imunizado completo mais cedo. Por exemplo, quem toma o Coronavac hoje, um mês depois já pode tomar outra dose. A AstraZeneca não. A AstraZeneca você só vai tomar 3 meses depois. Ou seja, a segunda dose eu só vou tomar lá em agosto agora. Só depois. Enfim. E o braço? O braço da vacina queima até agora. Mas essa dor fica tipo uns 4 dias, pelo que ela falou. Porque realmente queima por dentro. Na hora que você vê, você sente o líquido escorrendo e queimando, né? Não dói. Você sente quando entra, né? O líquido. Mas dos males o menor, né? Logo chegarão as vezes de vocês. Porque basicamente é um vírus, né? Você recebe o vírus morto em si, né? Naquele dia a sua imunidade baixa. Por isso que quando você toma vacina, é recomendável que você fique em casa e não saia para lugar nenhum, porque sua imunidade vai baixa demais. E realmente isso que você falou está com toda a razão, Matheus. Todas as pessoas que tomam, é bem capaz de elas pegar porque sua imunidade baixa bastante quanto ao vírus. Porque você recebe o vírus no seu corpo, né? O vírus morto em si. Mas isso só no dia seguinte. No outro dia você já está mais com a sua imunidade tranquila. Como o meu caso, né? Só tá doendo as pernas mesmo. O restante Será que ainda vai demorar muito, então, assim, para poder vacinar os adolescentes? Ainda está acontecendo com preocupação. É complicado. Somos um país muito, muito populoso, né? Esse é um fator muito, muito amplo de discussão, né? Porque, querendo ou não, a gente é um país com uma população muito ampla, né? Você vacinar todos assim Sim, mas as vacinas são distribuídas por estados. Corretamente. Mas você Então, sabe, né? Depende. Você sabe O país. Estado, Mas, estado é populoso, mas vamos se ater à realidade, né? Você tem noção, né? O país que moramos, a ladroagem é grande e muitas vacinas serão desviadas. Eu creio que tipo, se o presidente não tivesse Aceitado. achando que o corona era só uma gripezinha, todos já teriam sido vacinados. Aí ele deixou para acreditar, quando começou a aumentar os casos aqui, aí agora que vai comprar vacina tá no quê? Nos restos, tem menos vacina. É capaz até de acabar a quantidade de doses.
porque não quis comprar antes. Com certeza. E Aí vai ele ficar mais recusou, ficar né? na correria. E recusou, e recusou a proposta da vacina da Pfizer, né? Lá atrás, Ah, né? Pagou pelo menos. E toda a população É, vai pagar junto. é tenso. Tenso mesmo, mas espero que até dezembro, né? Vamos curtir a virada do ano. Então, então pessoal, tá aparecendo aí para vocês o slide, certo? Eu falei sobre os meios de comunicação, tá? Só para a gente recapitular, eu fiz essa questão para vocês, tá? A gente possa ter alguns levantamentos específicos, certo? É o seguinte, o que está demonstrando aí para vocês, a gente tem o seguinte, são discussões sobre os meios de comunicação, certo? Ultimamente, essas relações meio de comunicação, Pra mim ainda tá preto. Não sei se é a internet, não sei o que é. Tá preto pra pessoal, mais alguém? Aí, foi. sua voz voltou, tinha dado uma travada, acho que foi a internet mesmo. Né? Você falou alguma coisa, Lucas? Sua voz travou aqui legal no meu ouvido. Não. Relaxa, eu segui. Ah, beleza. Então, ó, a gente tem aqui essa atividade espanhola, certo? Então, eu perguntei a vocês, como vocês definem hoje os meios de comunicação? Eles têm importância alguma para a vida de vocês? Ou vocês, basicamente, não estão nem aí para as coisas que acontecem nesse desenvolvimento quanto ao meio de comunicação, certo? Essa é a primeira pergunta que eu passei para vocês. Porque tudo isso que eu passei, ele vai desenvolver relações e ideias, certo? Então, basicamente aqui o que eu perguntei, como você define os meios de comunicação? Para você, o que é um meio de comunicação, certo? Porque cada um vai ter um conceito específico. Aqui é uma resposta muito pessoal, certo? Todas as respostas são pessoais, na verdade, né? Um acordo de vivência de cada um. Mas vocês têm que saber o que realmente os meios de comunicação traz para você, porque vai ser algo muito discutido, né? Vocês se preparem. Eu estou dizendo que essas paradas, esses desenvolvimentos quanto à pandemia, isso será cobrado de vocês. Segunda questão, basicamente eu perguntei, né? Quando escutas los medios de comunicação, que ideia te vem à cabeça? Certo? Quando você fala sobre meio de comunicação, qual a primeira ideia que vem na sua cabeça? Certo? Qual a primeira coisa que vem na mente de vocês quando eu falo sobre meios de comunicação? Certo? Um meio de comunicação, para mim, eu acompanhava muito, como eu disse a vocês, acompanhava muito os inícios da pandemia. Certo? O início da pandemia, a descrição, certo? Só que depois, alguns passam os dados, tranquilo, e alguns levam com muito sensacionalismo, né? As questões da ideia da pandemia. Então, são fatores que cada um vai ter sua própria opinião quanto a isso. Mas quanto aos meios de comunicação, eu penso mais no setor esportivo. Eu uso o meio de comunicação para acompanhar mais o setor esportivo, né? É como eu falei. São poucas coisas que eu sigo quanto às notícias. Eu acompanho as notícias diariamente, né, como eu falei, sigo para ficar atualizado, sigo também no Twitter, né, como eu falei, é uma ferramenta tóxica pra caramba, mas as notícias do que os jovens falam estão lá, né, de coisas importantes até besteiras, né, até besteiras entrando no Trend Tops, né? Nos tópicos del topo, como chamam em espanhol, né? Tópicos del topo. São várias coisas que vocês podem analisar nesse tópico, certo? Ou seja, você pode analisar cada coisa. Então, minha rotina é essa. Dou aula
dou aula, não tenho tempo de acompanhar jornal, essas coisas, não assisto mais TV. Então, as coisas que eu faço, basicamente, é isso, certo? E, basicamente, à noite, quando vou dormir, eu falo, né? Também vejo que eu tenho um Echo Dot, né? Uma Alexa, né? Como chamam, que é um assistente virtual, que ela também fala as notícias do dia. Eu pergunto e ela fala todas as notícias que aconteceram no dia, só para eu ficar situado do que aconteceu. Para mim, o meio de comunicação é isso. E basicamente um Echo Dot, né? Que é esse aparelhozinho aqui, né? Alexa, ela brilha aí quando fala alguma coisa, né? Um Echo Dot. Você fala muitas coisas e desenvolve, certo? Basicamente. Então, se eu perguntar, tudo é um meio de comunicação, certo? Cada um utiliza o meio de comunicação à sua forma, ok? Temos a terceira questão, né? Que ele fala, pensas que é importante estar al dia sobre o que ocorre no mundo? Ou seja, cada um também vai ter uma opinião própria aqui na terceira questão. Você pensa que é ideal você estar atento do que acontece no mundo? Ou a terceira questão, basicamente, o que eu pedi a vocês é para você exemplificar. Se você está antenado das coisas que acontecem no mundo, é o ideal, certo? É o ideal para vocês estar atentos no que acontece no mundo? Basicamente, sim, certo? Mas cada um tem sua própria opinião, porque basicamente você vai ter que se situar das atualidades se você quiser fazer o Enem, né? Se você se fechar as suas ideias, Letícia Caetano, certo, Lariane, beleza. Vou anotar aqui na hora de tirar o print, certo? Então, são fatores específicos que a gente tem, ok? Todo fator relativo você tem que ter um caminho a seguir. Então, quais são as histórias que mais está tendo nos meios ultimamente? Aí você pode falar, né? Sobre isso. Basicamente, só discutindo sobre temas relacionados à Covid, né? Agora que passou mais, né? Tem alguns jornais específicos que falam sobre crimes, né? Teve o caso do rapaz que se fala até hoje, né? Do MC, que faleceu, né? Na verdade, ele deu um vacilo muito grande, né? Cachaça e amizades ruins não levam a lugares bons, né? O rapaz lá que pulou da sacada, né? Foi pular da sacada para outro lugar e acabou morrendo, né? Acabou... Infelizmente, foi fatores, certo? Todos os fatores de ciência discutam sobre isso, certo? Então, a comunicação trata isso relacionado, certo? Então, todo desenvolvimento você tem que ter aí, ok? Então, a quarta questão você trata sobre isso. A quinta questão, em quem você crê que deveriam centrar os meios de comunicação? Em que tipo de histórias? Há muitas discussões que falam que os meios de comunicação só falam notícias ruins, certo? Então, tem umas ideias que os meios de comunicação também deveriam tratar de notícias boas, né? Desenvolvimentos bons. Então, essa aqui é uma boa resposta para vocês também, de acordo com a opinião de vocês, certo? Aí aqui tem uma reflexão. Pensas que os meios tendem a mostrar mais as malas notícias que as buenas? Então, novamente, é uma ideia principal. Você deve analisar. Você tem que analisar se você pensa que os meios de comunicação tendem a mostrar as más notícias do que as boas, entendeu? Isso vai do pensamento de cada um, mas também é uma coisa a se refletir. E aqui temos mais, usando as tecnologias, a sétima questão. Como é cambiado a internet, a maneira em que funcionam os meios e recebemos a informação? Ou seja, como a internet tem trocado a maneira em que funcionam os meios de comunicação e recebemos a informação? Como a tecnologia trouxe
esses movimentos, certo? E essa amplitude para você, certo? Essa amplitude que vocês têm ultimamente, certo? Oitava questão. Creio que existem muitas diferenças entre os meios, como a televisão, os jornais e a internet? Claro que sim, certo? Essa resposta aqui, vocês têm que ter total atenção como vai responder ela. Quais são as diferenças do meio de comunicação utilizados na TV, nos jornais e na internet? Certo? Internet você pode falar sobre o Twitter, que é terra de ninguém, né? Todo mundo fala o que quer, certo? A televisão com fatos específicos, jornais com as suas grandes matérias, certo? Matérias, até reportagem, né? Isso vocês estudam em redação, né? Questão de reportagem, né? Que são gêneros, né? Também de redação aí, que vocês estudam, certo? Pensem bem nisso. Nona questão. Creio que os meios de comunicação têm poder demasiado, né? Tem um poder além da conta. Você acha que os meios de comunicação, principalmente na TV, têm um grande poder na sociedade? Essa pergunta eu quero ver bem de vocês, certo? Quem fez, eu vi algumas interessantes, né? Algumas pessoas fizeram essa atividade já. Eu vi algumas respostas bem interessantes ali sobre essa questão, certo? E a dessa questão, pensa que os meios de comunicação são agora, diferentemente, o que era no passado? Ou seja, o que mudou dos meios de comunicação do passado para agora? Certo? São coisas a refletir. Certo, pessoal? Alguém teve dúvida aí nessa atividade? Certo? A maioria é resposta pessoal, mas tudo que você responder tem que ser relacionado ao que você poderia fazer no Enem. O seu pensamento de sociedade, o seu poder que traz entre os meios de comunicação e a sociedade, mas tudo isso relacionado ao espanhol. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Aí, temos? Não. Foi um assunto bem tranquilo, certo? Eu já recebi muitas respostas. Aí, como eu falei a vocês, quem ainda não mandou para mim, mande para mim que, novamente, essas atividades irão valer pontuação, né? Vocês já terão um ponto extra do simulado em si, certo? Vai ter um ponto extra da questão do simulado e eu irei receber vários fatores sobre vocês, certo? Além da atividade que vai se impor na nossa nota, tá? E provavelmente teremos atividade, né? Uma avaliação, essa unidade e provavelmente, se tudo der bem, todos estarão bem encaminhados para o próximo semestre, certo? Eu não quero que ninguém se complique comigo esse semestre, né? Não queremos ficar até São João aí. Apesar que São João não vai valer de muita coisa, né? Só se for para ficar em casa mesmo. Ainda não tem as festas todas canceladas. São fatores que são relativos, certo? A gente estava falando sobre heterogênicos, tá? Heterossemânticos, antes da gente finalizar esse assunto. E a gente entrar na parte do corpo humano, tá? E como eu falei, os heterossemânticos, deixa eu só espelhar aqui para vocês, rapidinho. Aqui, ó. Agora consegui. Então, a gente tem esses fatores aí para vocês, ó. A gente está falando sobre os falsos cognatos que a gente encontra em espanhol, certo? Muitas coisas a gente pode disseminar. Então, a gente tem aqui, ó, apellido, né, que é o sobrenome, borrar, apagar, cubiertos, talheres, engraçado, é algo lubrificado, certo? A gente tem mala, uma pessoa mala, uma pessoa má. Moço, ou meseiro, é garçom, tá? Mesero, ou moço é garçom. Osso, urso. Rato, um ratito, né? Pequeno espaço de tempo. A rodilha, que a gente vai ver nas partes dos corpos humanos já já. O joelho. Sirena, a sereia. E soro, raposa, certo? A mesma coisa que eu falei, né? Eu mandei até para vocês esse slide aqui e lá. Borracha, beira, escova, vassoura. E a gente falso cognato, tá? Tem um cachorro que ele fez um buraco aí, certo? Uma imagem de um cachorro quebrando a parede, né?
Me pero ha hecho boquete na parede, certo? Boquete é um buraco, certo? Então, buraco quebrado. Então, isso aqui é um falso cognato. Me pero ha hecho boquete na parede. E o cachorro fez um buraco Eu na lembro que no parede. primeiro dia de aula, o senhor fez uma frase com esses falsos cognatos. Sim. Que foi a do homem... Como é, meu Deus? El hombre pelhado saiu com o saco e la mano de trás da buceta. Eu lembro. Né? Que era um homem careca com a bolsa na mão, né? Saiu correndo atrás do micro-ônibus, né? É verdade. Claro. Isso é o falso cognato. Então, cuidado em provas, certo? Cuidado na prova dessa unidade, principalmente. Eu vou abusar dessas coisas aqui, viu? Cuidado. Cuidado com os falsos cognatos nos textos, certo? Vocês são terceiro ano já, e eu vou abusar um pouquinho de vocês aí no espanhol, para que vocês fiquem cada vez mais preparados para o Enem, certo? Então, como vocês estão estudando vocabulário, digamos que quando você sai da língua espanhola, você aprende o vocabulário, claro, você aprende um pouco do vocabulário, você sai da gramática do espanhol, você sai inteligente demais quando você sai do ensino médio. Você é aluno, você sai do ensino médio sabendo da gramática do espanhol. E do vocabulário você sai no intermediário, entendeu? Você já passou do básico, você está no meio do intermediário. O avançado você só aprende, claro, se especializando, fazendo uma faculdade. Mas vocês precisam saber o intermediário do vocabulário. Porque se você não sabe o vocabulário, um textinho do Enem lhe mata. Você não sabe o contexto e acaba perdendo a questão. Muita gente desvaloriza as línguas na nota do Enem, né? As línguas, o inglês e o espanhol. Pensa que não tem uma diferença. Mas ali você está disputando uma vaga de psicologia, por exemplo, você bate tudo com ele, bate lá biologia, bate humanas, mas quando você chega em língua estrangeira, você perdeu pontuação. E ele tomou sua vaga porque você não sabia fazer coisa de inglês ou espanhol. Claro, certo? Vocês vão escolher uma disciplina. Eu não sei qual disciplina vocês vão escolher. Certo? Ou inglês ou espanhol. Eu não sei. Tem gente que tem mais facilidade com um, tem mais facilidade com outra. Isso cabe a vocês escolherem. Aqui vocês gostarão mais. Certo? Mas no que vocês escolherem, vocês precisam estar totalmente preparados e bem desenvolvidos para que vocês não se percam nesse trajeto. Então, toda atenção vocês têm que ter relacionado a isso. E nisso aqui a gente tem um vocabulário relativo qual que a gente quer dizer, certo? Sobre as partes do corpo humano. E a gente tem aqui el pecho, el braço, la cintura e la mano. Certo? Com a questão aqui da mulher. La barriga, los hombros, la espalda. Certo? La espalda. Espalda quer dizer as costas, certo? É como diz uma música, né? Flaca, no me claves tus punhales. Ele disse, flaca, no me claves tus punhales. Quando diz flaca, quer dizer garota, né? Garota, garotinha, né? Não me craves tus punhales. Ou seja, não me crave o seu punhal, la espalda. Ou seja, ele fala, não crave seu punhal nas minhas costas, tão profundo. É uma música bem interessante. Depois eu vou passar a tradução dela para vocês. Não agora, né? Mas depois. É bem interessante. Então, a gente tem aqui o corpo humano. E é isso que eu preciso que vocês analisem. Ó. Como eu disse, joelho, né? Eu já disse a vocês, rodilha, certo? Se a gente for falar na questão anatômica, tá? A questão de anatomia. O osso do joelho chamamos de patela. Então, a gente tem... Rodinha seria a rodinha, né? Uma rodinha, a bolinha que tem do joelho. Então, la rodilha, basicamente. Ou seja, é a parte do joelho. É o joelho. Espanhol, certo? Então, a gente vai ter la ceja, el ojo. Veja aqui as palavras masculinas e femininas. La mejilla, que é a bochecha, tá? A boca, la boca. El mentón, la barbilha, é a barba aqui, tá? Munheca, tá? Munheca é aqui,
mesma coisa, certo? O pulso que chamamos, né? O punho. É aquele negócio, né? Como falavam, quando tinha as piadas de antigamente, né? Tá desmunhecando, vem do espanhol, munheca, certo? El pecho, o peito, como eu disse lá atrás. La palma, normal, tá? El pulgar, essa região aqui, o osso do dedo. El dedo, la rodilha, el pie. E aqui temos alguns outros exemplos, né? La frente, que é essa região. La nariz, los lábios, la oreja. El cuello, que é o pescoço, tá? Ombro com H, tá? Não esqueçam. La cadeira, certo? Que é essa região do quadril. El codo, cotovelo, o antebraço, as nádegas, né? La nalga, la mano, la pantorrilha, la canilha, né? Que é a canela mesmo, né? La canilha, e dedo del pé, tobilho, tá? Que aqui é a parte do pé embaixo, e el talão, que seria o calcanhar, talão, tá? E aqui a gente tem outras coisas mais, ó. As pestanas, tá? Que é a parte do olho aqui, os cílios e tal. Lábios, unha, mano, dedo, dientes, língua, certo? E os cabelos, ou pelhos, tá? Pelhos é mais utilizado. Ok? E aqui a gente tem um mapa, né? Com uma mulher e um homem normal. Como falei, né? Rodilha, antebraço, coelho, barbilha, que é essa parte aqui. A mejilha, que é a bochecha aqui, ó. Mentón, que é a parte de trás. O tórax e pecho, certo? Tórax universal, né? Traseiro ou culo, certo? A região traseira, né? É mais utilizado o traseiro. O culo é mais informal, né? É mais quando você tem uma pessoa que já conhece. Você não vai falar culo com uma pessoa que você não conhece. Traseiro você utiliza mais, certo? Então a gente tem a cabeça, o tronco, extremidades superiores e extremidades inferiores, certo? A gente tem essas relações aí, ok? É um assunto bem tranquilo. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Eu mando esses slides para vocês depois também, certo? Junto com a atividade. Ok? Temos dúvidas, pessoal? Olhando aqui o chat rapidinho. Não. É bem tranquilo aí. Isso aí só tem todos o que você precisa para aprender as partes do corpo humano. E aqui não vai dar tempo, certo? Para não ficar muita coisa acumulada. Eu só vou iniciar a parte normal do pretérito perfeito, certo? Porque, como eu falei, né? Toda unidade tem que ter verbo, certo? Isso é algo, não é algo que... É algo que é cansativo, eu sei que verbo é algo que cansa, mas é o que é mais cobrado no Enem. E isso não é algo que pode ficar de fora. E esse verbo, preste total atenção, que esse verbo, nos últimos 3 anos de Enem, nos últimos 3 anos que eu venho analisando as provas de forma meticulosa, tá? As provas do Enem, né? Eu venho analisando essas provas de espanhol. O período verbal que vem caindo mais nas questões de Enem é o pretérito perfeito do subjuntivo. Eu venho analisando em questão de texto e eles sempre pedem. Então, total atenção nesse verbo aqui, que ele será a sua porta de passagem para a faculdade, certo? Analisem bem, cada vez mais, certo? É um levantamento que eu ando fazendo, então, total análise, certo? Se fez nos últimos 3 anos, então quer dizer que esse ano aí, na frente, pode vir muita coisa de pretérito perfeito subjuntivo, viu? Então, total análise aí do que vocês podem transgredir e manter essa pegada, certo? Então, a gente tem aqui o pretérito perfeito subjuntivo. Ou seja, para formar o pretérito perfeito subjuntivo, se usa haver, certo? Ou seja, haver, você vai usar haver no subjuntivo e no participo passado. Ou seja, vai falar de algo que esteja acontecendo. Então, vamos lá. Haya, hayas, haya. Mesma coisa, né? Yo haya, tu hayas, ele haya.
nosotros hallamos, vosotros halláis, ellos ustedes hallan. Ou seja, yo haya hablado, yo haya comido, certo? Então, vai ser nessa sequência. Certo? Então, para que vai servir o modo subjuntivo do pretérito perfeito, afinal? A gente estudou o pretérito perfeito simples na unidade passada, mas para que serve no modo subjuntivo? Ou seja, o modo subjuntivo serve para expressar incertezas e possibilidades. A conjugação do pretérito perfeito no modo subjuntivo é muito simples. Claro, você tem que analisar coisas que estejam acontecendo ou que podem acontecer, ou ideias que passam pela minha cabeça. Os textos do Enem trabalham muito isso. Então, é bem interessante que o Enem esteja trabalhando com isso. Ele envolve diversas possibilidades em um texto e ainda trabalha o conceituado verbal. Certo? Então, o que eu falo? Basta acrescentar o verbo auxiliar haver em presente subjuntivo e depois acrescentar o particípio do verbo a ser conjugado. Certo? Então, você só analisa aqui, ó. Para recordar novamente, os particípios são aquelas terminações ado e ido. Como a gente falou lá atrás, né? Eles vão estar nos particípios. Hablado, em AR, IR, IR, ido. Tá? Como hablar, hablado, comer, comido e dormir, dormido. Então, a gente tem aqui um exemplo, no tempo verbal. Creio que hayas metido la pata esta vez. Certo? Então, eu falo aqui, ó. Creio quem? Tu. Estou referindo a tu. Creio que tu hayas metido la pata essa vez. Metido la pata quer dizer algo que você fez incorreto. Certo? Então, hayas metido está no pretérito perfeito. Então, ele está na segunda pessoa do singular, mas o verbo meter está em particípio metido. Certo? E aqui com o negativo. Pero não penso que haya metido la pata. Eu respondi. Pero, se eu estou falando eu, então sou eu. Pero eu não penso que haya metido la pata. Certo? Então a gente vai verificar o que já na próxima sentença verificamos o que é meter la pata. A gente vai estar, que é utilizado muito em texto. Meter la pata. A gente vai verificar na próxima aula, para não ficar muita coisa. Eu só vou terminar esse slide para liberar vocês, verificar quem está presente aqui. Então, como vai ficar a R e a R e R? É isso que eu quero ver, ó. Então, a gente vai utilizar a mesma coisa, ó. Haya, hayas, haya. Hayamos, hayas, hayan. Yo haya hablado, tú hayas hablado, ella, usted haya hablado. Nosotros hayamos hablado. Vosotros hayas hablado, ellos, ellas, ustedes hayan hablado. E temos a mesma coisa com estar, cantar e cenar. E R é a mesma coisa. Só que ido, ser, sido, comer, comido, vender, vendido. É muito fácil esse verbo. Certo? Ele pode enganar numa interpretação textual. Ok? Dormir, dormido, partir, partida, a mesma coisa. Certo? Então, todo cuidado é necessário na hora que você analisar esse processo verbal. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aí? Deixa eu só pegar aqui para ver quem está presente aqui. Enquanto eu não estou com o diário, mas eu estou tirando um print de quem está presente aqui rapidinho. Tá todo mundo com o nome aí normal. O Adrian, Ana Cindy, tá. Letícia. Foi Letícia Souza, né? Que tá com problema de internet, né? Sim. Ok. Então, pessoal, fiquem atentos, certo? Se eu mandar alguma atividade, eu comunico a vocês, certo? Se tiver, vai ser uma interpretação textual, mas foquem nessa que eu passei. Quem não fez ainda, mande para mim, que tudo isso eu vou contabilizar no final da unidade, certo? Temos dúvidas? Então, pessoal, qualquer coisa, pode perguntar para mim no direct, certo? Certo. Então é isso. Então, pessoal, hasta a próxima, certo? Estão liberados. Qualquer coisa, só falar comigo. Valeu, pessoal. Hasta a próxima. Buenos dias a todos.